Tem um trecho de um livro que eu gosto bastante que fala assim, ó: o caminho para uma carreira bem-sucedida começa por uma autoanálise sincera. E digo mais, meu povo, para a gente liderar bem outras pessoas, a gente precisa primeiro liderar a nós mesmos. E é sobre isso o episódio de hoje. Vamos falar aqui sobre autogestão no agro. O grande segredo para você liderar e prosperar. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast semanal aqui com conteúdo sobre vendas, gestão, agronegócio, liderança. A gente fala de marketing, enfim, a gente fala de tudo aquilo que você precisa para ter sucesso na sua carreira, nos seus negócios aqui no agronegócio. Então, se faz sentido para você esse conteúdo, você já está ouvindo a gente há mais tempo aqui ou assistindo, né, nas plataformas aqui, clica aqui, seja para seguir ou se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal para a gente crescer. Já manda esse episódio de hoje para as pessoas que você conhece, manda aí no grupo da empresa, porque a gente fica às vezes compartilhando conteúdo técnico, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Muito mais do que conhecimento técnico hoje, a gente precisa aprender sobre comportamento humano, sobre neurociência, sobre os nossos próprios comportamentos e emoções. Vamos falar sobre isso aqui hoje, nesse episódio. Tem ali as minhas redes sociais também, xavier.agro no Instagram e tem Miriam Xavier no LinkedIn. O YouTube, para você que não está assistindo aqui no YouTube, xavier.agro.oficial. Tá tudo aqui na descrição desse episódio para você conferir também. Tem uma coisa que eu vejo que as pessoas falam bastante, que é assim: ah, eu preciso encontrar o equilíbrio, né? Ou eu preciso estar em equilíbrio, não sei, algo assim no sentido de preciso, sabe, buscar isso. E assim, meu povo, de verdade, para mim não existe equilíbrio. Equilíbrio é um negócio que a gente acaba se frustrando porque a gente quer buscar ser perfeito e ninguém vai ser. Então, o que para mim existe é o verbo equilibrar, ou seja, é um constante aqui, ó, equilibrar desses pratos todos que a gente tem na vida, né? É ter o pé no chão e entender que em alguns momentos da vida a gente vai estar mais focado no trabalho e o que a gente precisa é conversar com as pessoas em volta da gente e explicar e estar ali muito alinhado com família, principalmente, para saber que em alguns momentos a gente vai estar realmente mais conectado com o trabalho, né? Mas é momento, é fase. Em outros momentos a gente precisa, às vezes, até largar tudo no trabalho para cuidar da família, seja por um momento feliz ali, né, de nascimento de uma criança, ou porque você quer aproveitar mais tempo com a sua família, ou, infelizmente, com os problemas que a gente tem na vida, né, de ter que cuidar de alguém que está doente, de ter que passar um tempo cuidando da gente também, quando a gente perde alguém, né? Passei por isso aí há um tempo atrás, eu sei dizer que não é fácil, mas isso também faz parte da gente se conhecer, da gente saber os nossos limites, da gente saber até onde a gente consegue ajudar o outro sem a gente se ferir, sabe? Sem a gente deixar de cuidar da gente, pelo menos, porque por mais que é muito bonito você dar a vida por outra pessoa, e assim, só um parênteses aqui, eu ainda não sou mãe, eu sei que muda aí um pouco a relação e o sentimento depois, tá? E respeito muito todas as mães aí, mas eu digo que se a gente olha só para o outro, se a gente fala, ah, eu daria minha vida por alguma pessoa, na verdade você está se deixando de lado e aí você não consegue cuidar da outra pessoa, né? Se a gente não tiver saúde, a gente vai cuidar como de outras pessoas? Então, só essa reflexão aqui para a gente começar a falar a respeito desse constante equilibrar de pratos, né? Então, um verbo, tá? Não se cobre para chegar ao equilíbrio, porque esse ponto da vida não existe. Sei lá, depois que a gente morrer, né? Mas aí eu não posso dizer. Então, não busque isso como uma meta, um lugar para chegar, tá? Mas vai se entendendo, se observando e sabendo aonde é que você precisa melhorar, colocar um pouco mais de atenção para também não deixar áreas da sua vida importantes de lado, tá? Quando a gente fala sobre essa autogestão, a gente pode pensar em muitos pontos diferentes. Alguns desses pontos para a gente pensar aqui e a gente se conectar mais até com esse tema, né? Porque tem tanta coisa quando a gente fala sobre gestão, e aí autogestão, meu Deus do céu, né? Uma das coisas que significa um pouco de autogestão, tá? Você tem uma lista aqui para a gente falar. Encarar os desafios pessoais e profissionais com clareza,
olha só, desafios aí na sua carreira e na sua vida, com clareza, objetividade e sabedoria. Nossa, mas é difícil demais. É, difícil demais. E nada do que eu vou dizer aqui, inclusive nesse episódio de hoje, é algo simplesinho demais de fazer, sabe? Ao mesmo tempo, é simplista, é algo que assim a gente precisa dar um primeiro passo e se permitir, sabe? Então, o que não é simples é no sentido de dificuldade, de às vezes a gente sabe, de ser doloroso, um caminho de autoconhecimento, por exemplo. E aí as pessoas ficam aí julgando quem está buscando isso, quem está fazendo, seja algum tipo de mentoria, de coach ou de terapia. E aí eu vejo um monte de gente no agro falando assim, né, apontando o dedo, rindo da outra pessoa que faz, ou achando que essa pessoa é mais fraca, né? Ai, coitadinha, tá lá fazendo terapia. Gente. Peraí, tem que ter uma coragem e uma força para você olhar para dentro, para você assumir as coisas ruins que você tem lá dentro do seu coração, os pensamentos ruins que já passaram ou que passam pela sua cabeça, sabe? De fazer algo errado, fazer algo de ruim para as pessoas, de a gente olhar lá para trás, para tudo aquilo que a gente vem carregando uma vida inteira de problemas que a gente tem, de dificuldades, porque a gente lá atrás passou por momentos que fizeram a gente enxergar a vida assim, ou a gente ouviu de outras pessoas, pessoas importantes na nossa vida, às vezes um professor, às vezes o pai, a mãe, ou o patrão, a primeira pessoa que você foi trabalhar aí, te falou uma coisa que você vem carregando uma vida inteira aí, e quebrar essas crenças, encarar elas. Cara, precisa ter muita força e muita coragem, tá? Eu, aliás, tenho ouvido muitos relatos de pessoas em treinamentos que eu faço dentro de empresa, às vezes dentro de mentorias aqui, de professores. Olha que doido isso. Porque em algum momento teve alguma situação constrangedora que passou dentro de sala de aula, às vezes o próprio professor, ou às vezes com os colegas ali, né? Não só o professor em si, mas às vezes dentro de uma sala de aula, quando era criança ainda. E essas pessoas vêm carregando, sabe? Principalmente muito voltado para dificuldade de falar em público. Então, se você tem tanto pavor e tanto medo de falar em público, olha para dentro aí e tenta rever alguns episódios que você já passou na sua vida, porque pode ter tido algum tipo de constrangimento grande lá atrás e você vem carregando isso, e isso vem impedindo você de quebrar essa barreira e de começar a se comunicar melhor, sabe? E não vai ser só um curso de oratória que vai te ajudar. Você precisa começar realmente a trabalhar esses conceitos e essas dores que estão aí dentro de você. Isso é só um dos exemplos, né, do que a gente vive aqui quando a gente aprende mais sobre o ser humano e quando a gente aprende mais sobre a gente mesmo, né? Não é só sobre olhar para o outro e aprender sobre como avaliar o outro, como olhar para o outro, é a gente olhar para a gente mesmo, né? Autogestão também ajuda a traçar uma estratégia para a sua vida. Investir melhor o seu tempo e a sua energia naquilo que vai te fazer bem, naquilo que faz sentido para você. Tanto pensando em objetivos maiores de vida, quanto às vezes pensando em detalhes, sabe? O que que eu vou fazer esse final de semana, sabe? Esse final de semana eu vou sei lá, passear, vou para uma festa, eu vou descansar, ou eu vou trabalhar, eu vou estudar. Aonde que você está colocando a sua energia, sabe? E é só a gente que sabe, por mais que às vezes as pessoas de fora estão enxergando umas coisas aí que a gente não tá, porque a gente está muito focado só em algo ali, mas a gente é que sabe lá no nosso coração aquilo que está fazendo a gente bem e aquilo que não tá, sabe? E às vezes até, digo para vocês que às vezes até a gente achando que sabe a gente precisa estar aberto para desconstruir isso um pouco. Olha que curioso. Há pouco tempo eu falei com meu psicólogo assim: pois é, eu tenho dificuldade de ficar à toa. Eu não sei ficar à toa. Final de semana eu falo que eu vou fazer nada, que eu vou descansar, mas o meu fazer nada é sair para correr, ou é arrumar um guarda-roupa aqui que tá bagunçado, ou é fazer alguma coisa, sabe, alguma atividade assim. Eu não sei não fazer nada. E muito engraçado porque como eu já tenho muito esse costume, sabe? De observar aquilo que eu falo, e eu falo para as pessoas fazerem isso também, te convido a fazer isso, observe as frases que você fala mais. E na hora que eu falei isso com ela, né, sabe, que eu usei essa frase de eu não sei não fazer nada, eu não sei ficar parada, falei, ai meu Deus, já venho eu, isso na minha cabeça, tá? Sem até falar com ela, falei, já tô eu aqui falando isso de novo, quantas vezes já falei isso na minha vida, tô precisando rever esse conceito, sabe? Dito e feito, passados uns dias,
passei mal na véspera de viajar, era uma viagem importante, que eu ia viajar a passeio, perdi a viagem porque eu passei mal. E aí, essa viagem que eu ia fazer, que eu já estava ali pensando em várias possibilidades, por exemplo, né, de realmente era para me desconectar, para eu descansar, mas assim, o livro que eu estava levando para ler era um livro sobre gestão e liderança, né? E mais um outro lá de estratégia que eu falei, um ou outro eu vou ler, vou ver o que, que eu prefiro. Então, assim, já estava errado, sabe? Era uma viagem um pouco cansativa também. Falei, cara, é isso que é descansar, Miriam? Para e descansa. Então, precisei, meu corpo gritou aqui, né? Me fez parar. E eu, de fato, descansei. Até discuti isso e contei isso um pouco dentro de um grupo de mentoria aqui para o pessoal, para dizer, gente, ó, acabou de acontecer isso comigo aqui. Contei, né, detalhes ali do que tinha acontecido. Falei, olha aí para vocês e começa a repensar nessas frases e começa a olhar os seus limites, né? Toma um tempo de descanso. Nesse dia, há pouco tempo, eu aprendi, meu povo, que realmente dá para a gente descansar sem fazer nada, sem, sabe, marcar uma coisa específica, sem ficar lendo coisa de trabalho. Então, assim, peguei um livro para ler, mas eu peguei um livro de meditação, nada a ver sabe, para ser realmente um momento ali que eu não tivesse ali com o meu cérebro a todo vapor, pensando em algo conectado ao trabalho. Então, recomendo, inclusive, que façam algumas pausas assim, porque agora eu tô aprendendo e tá ficando bom, tá? Tá me fazendo bem. O que mais que autogestão? Saber quando você precisa parar ou pausar, falei agora. Reduzir dispersão ou agitação, para quem é assim, e eu sou bem agitada, mas eu acho que a gente precisa, assim, entender que isso é uma situação nossa, sei lá, é um jeito nosso, mas não precisa ser assim o tempo inteiro. E a gente pode aprender a regular um pouco isso. Tem um monte de técnica que ajuda aí, mas a gente pode aprender a regular isso para viver melhor, sabe? E para conviver melhor com as outras pessoas. Isso é importante também. O que mais que autogestão? Deixa eu te contar. Se permitir chorar, sofrer, ficar triste, ficar desanimado. E lógico, não é ficar estendendo esse tempo por tanto tempo, por dias, porque se isso se tiver, inclusive, se estendendo por dias, é sinal de que você precisa cuidar disso com algum profissional específico, tá? Agora, sentir um dia ou em algum momento perceber que você está com raiva e perceber como é que você reage quando você está com raiva, sentir triste, chorar, sabe? Se permitir emocionar, ao invés de ficar só dizendo para você mesmo que não pode chorar, que vergonha, que sei lá o quê, sabe? Ou que a gente às vezes sem querer fala, né? Eu tenho olhado muito isso desde que eu li há uns anos atrás um livro sobre mentalidade e tal, e uns livros e uns materiais, quer dizer, que falavam sobre criação de filhos. E eu lembro que tinha bastante sobre isso, né? Assim, você falar com a criança, para de chorar, você tá repreendendo nela uma emoção tão importante e que ao longo da vida dela, isso vai ser essencial às vezes para ela se regular, para ela ficar melhor com ela mesma, para que ela seja acolhida por outras pessoas, né? Porque quando a gente dá uma de muito forte, muito dou conta de tudo aqui, a gente não permite nem que outras pessoas ajudem a gente, né? Tem uma história assim que a gente fala que, né, a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, que ela tem que dar conta de tudo, ou é um homem, né, que tem que dar conta de tudo. E eu brinco que, assim, na verdade, a gente precisa ser um pouco mais de Cinderela. É Cinderela que tem? Não? Ah, não, Branca de Neve. Olha, eu confundindo já aqui as princesas, as histórias. A gente tem que ser um pouco mais Branca de Neve do que Mulher Maravilha. Em qual sentido? De ter ali, né, os sete anões da Branca de Neve, de ter pessoas do nosso lado, de ter uma rede de apoio, de ter uma equipe e saber delegar para essa equipe, enxergar que cada um ali tem a sua característica e seu talento, né? Ao invés da gente querer fazer tudo, de segurar o osso aí firme e não deixar ninguém pegar, né? Então, assim, a gente se mostra até mais humano para as pessoas, para a equipe também, quando a gente se permite ser humano, né? Sentir dúvida, dificuldade, tristeza, acho que tá aí em todo mundo, né? Não tem como fugir disso, não tem como não ser assim, né? Outra coisa que significa autogestão, você se conectar aos seus valores mais profundos, saber
que é sim, o que é não. Vou falar disso daqui a pouquinho aqui. Saber delegar e treinar as pessoas sem sofrer com isso, falei aqui, né? E aí, como fazer? Eu falei o que é, um pouco do que é autogestão. Como fazer? Como fazer autogestão? Primeiro, tá? Primeiro ponto que assim que eu te convido muito a fazer: autoanálise e autoconsciência. É você entender tanto as suas dores e dificuldades, entender as suas emoções, mas entender também os seus talentos, aquilo que você é bom, sabe? Para parar de ficar querendo ser igual ao outro, porque o outro teve sucesso. O outro teve sucesso fazendo daquele jeito porque ele é assim, está nele, né? Agora, como que dá para a gente se inspirar nessa pessoa, só que a gente fazer do nosso jeito, usando os nossos talentos para a gente ter sucesso? Vai ter muito mais sucesso, com certeza, dentro da nossa área de talento do que tentando trabalhar dentro da área de talento do outro, né? Então, aqui nas mentorias mesmo, toda vez que a gente faz teste de talento, gente, é impressionante, tá? Hoje mesmo eu estava mais cedo em reunião aqui, conversando com um dos mentores nossos aqui, e falando, cara, eu fico impressionada cada vez que a gente aplica o teste, porque é muito o perfil da pessoa, descreve muito bem o comportamento, o jeito de tomar decisões, sabe? O jeito de se relacionar com outras pessoas, descreve demais a pessoa, esse teste. E aí, toda vez que a gente faz, eu percebo que é uma coisa assim de identificação da pessoa também, dela se identificar ali com esses talentos dela e dela se fortalecer, porque ela percebe que às vezes aquilo que ela achava que não tinha nada demais nela existe, né? Existem talentos ali importantes e o tanto que eles são importantes para você vender mais, para você liderar melhor, né? Então, se conhecer é muito bom, fazer algum tipo de teste, ou seja, participar de algum curso aí que te mostre algo nesse sentido, né? Do seu perfil, dos seus talentos e fazer terapia. Nossa, gente, aqui eu demorei muito na minha vida para começar a fazer terapia. E eu percebo quanto que quando eu falo sobre isso dentro de treinamentos dentro de empresa e as pessoas, assim, às vezes tem gente que dá uma disfarçada, assim, brinca, tal, não tá ali muito prestando atenção, mas você vê que a pessoa tá um pouco incomodada com isso, sabe? Porque ainda não é muito normal dentro do agro, né? Nem normal, né? Vamos usar a palavra certa, não é comum a gente falar sobre isso abertamente dentro das empresas e tal. E hoje em dia graças a Deus, tem empresas que já estão começando a contratar algum psicólogo para conversar com as pessoas, ou às vezes um serviço que a pessoa pode contratar ali, igual tem coisa de academia, né? Recentemente eu dei um treinamento numa empresa e aí eu falei sobre isso, sobre terapia, sobre a importância da gente né, cuidar da gente, mais, a parte mais interior nossa. E aí uma das pessoas da empresa falou lá, falou, ó, a gente tem isso, vocês sabiam que a gente tem isso? E aí a maioria do pessoal nem sabia, né? Não sei se é um programa novo contratado, mas que além da parte de academia, né, de poder fazer esporte e tal, com preço reduzido, eles também têm acesso a psicólogos, podem marcar para fazer online. Então, cara, tem muitas possibilidades hoje. Em toda cidade tem, eu falo, porque eu sou de uma cidade muito pequenininha, né, em Barra Longa tem psicólogo. Então, se lá que tem, sei lá, 6.000, 7, eu falo sempre 6.500 habitantes, mas pode ser que tenha um número, pouca diferença disso, tá? Tipo, 7, 8. Mas uma cidade de 6.500 habitantes, eu acho que na sua cidade vai ter, sabe? Vai ter essa possibilidade. Então, olha aí, começa, dá esse primeiro passo aí que vai ser importante. Vai ser importante, aliás, para o resto da vida. Eu acho que eu vou fazer terapia para o resto da minha vida, que me faz muito bem. Tem um dia que eu saio de lá triste, assim, um pouco, sabe? Olhando mais para dentro, assim, pensando em umas coisas reflexivas. Tem dia que eu saio de lá me sentindo mais forte e tal, e mesmo esses dias de um pouco de tristeza e estranhamento, a gente depois digere isso aí e vai só melhorando, né? Vai só crescendo. Outra forma de fazer autogestão é você estabelecer critérios pessoais e profissionais. E aí, eu vou deixar até um exercício aqui muito importante para você fazer nesse episódio. Por isso que você vai mandar esse episódio hoje para todo mundo que você conhece e que você quer que cresça, se desenvolva, todo mundo do agro que você conhece, aí você vai mandar, tá? É, Antes até para a gente entender, né? Como é que a gente define os parceiros da gente, parceiro de trabalho, parceiro de negócio, se é uma pessoa que você vai ser o fornecedor, né, deles lá,
ou se você vai contratar uma pessoa, né, vai trazer para sua equipe. Como é que você avalia se você quer participar de uma empresa, se faz sentido para você aquele ambiente, aquelas pessoas ali e tal? E aí, quando eu falo de avaliação assim, eu não estou dizendo da parte ali mais técnica, mais numérica, né? Que você vai avaliar o mercado, não sei o quê, potencial. Deixa isso aqui um pouquinho de lado. Vamos falar da parte mais de pessoas, de ambiente agora, tá? E esse que é o exercício que eu quero que você faça. Você vai fazer uma lista, aliás, duas listas, tá? Nesse exercício. Eu quero que você faça uma lista de características, comportamentos que são para você sim, com certeza. Então, a sua primeira lista, ela chama sim, com certeza, de todas as pessoas que você faria algum negócio com ela, sabe? Você traria para sua equipe, você faria alguma parceria no trabalho, né? Pensa aí o que que é sim, com certeza para você, de características, de atitudes, de valores e princípios, né? Faz uma lista aí extensa que mostre o que que para você é sim, com certeza. Ou seja, se a pessoa ela é respeitosa, por exemplo, isso é sim, com certeza para você. Se ela é pontual, isso é sim, com certeza. Às vezes tem gente que vai falar assim, não, pontual não é tão uma coisa tão importante, assim, né? Assim, lógico que a gente não vai ter pessoas perfeitas, a gente também não é, mas isso já sinaliza para a gente muito do que a gente tem que observar até num processo seletivo na hora de contratar, tá? Então, você, gestor, dono de empresa que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio de hoje, faz esse exercício, que isso aí faz parte da cultura da sua empresa, tá? E a outra lista é o quê? Outra lista que você vai fazer é o não absoluto. Esse é o nome dessa lista, tá? O que que é o não absoluto? Se a pessoa for assim, de jeito nenhum, eu não trabalho com ela, eu não faço negócio com ela, eu não me relaciono, não tem jeito, para mim não dá. Se a pessoa for assim, não dá, tá? Então, sei lá, no caso, vamos pensar o oposto que eu falei, desrespeitosa. Ela desrespeita as pessoas, ela desrespeita as regras, ela, né, trata as pessoas mal. Isso aqui é um não absoluto. Faz uma lista de quais são essas atitudes, comportamentos aí, o que que são os valores e princípios, né, das pessoas, sei lá, que para você são um não absolutos. Se a pessoa for assim, não de jeito nenhum. Você não vai fazer uma parceria com ela, não vai fechar negócio, mesmo que seja uma pessoa sei lá, tem dinheiro para pagar, né? Caso de cliente, talvez aí, se tem dinheiro para pagar, eles pagam direitinho, a gente fornece mesmo assim, né? E depois só vai tentando achar outros clientes diferentes desses, né? Mas olha aí aonde você quer estar com parceiros seus de trabalho, tá? Principalmente. Então, essas duas listas feitas, elas vão te dar um direcionamento muito grande, sabe? Em muitas situações, além dessas que eu falei, de processo seletivo, né? De entender um pouco mais sobre quem entra na empresa ou no seu time, mas também aonde que você vai, né? Você escolher qual que é a empresa que você vai trabalhar, na hora que você vai participar, você sendo selecionado ali, né? Dentro de uma entrevista, de uma dinâmica, do que for, você está ali conhecendo a empresa também, você está vendo como é que é o jeitão do pessoal trabalhar, você está vendo o que que é importante para eles e tal, como que eles lidam com as pessoas, né? Entenda isso também no seu período de experiência aí dentro da empresa e entenda se está conectado com você. Essas duas listas aí, olha, eu vou te falar, viu? Valem muito ouro mesmo, assim, tá? E aí até tem aquelas listas, né, que o povo fala de parceiro de vida. Você já viu isso? Vou ter que citar isso, gente, não vai ter jeito, tá? Mas me contaram isso há um tempo atrás, e eu já vi isso em lugares diferentes, que tem um tal de você fazer uma lista de características que você deseja naquela pessoa que você quer se relacionar. Então, quem tá solteiro aí faz essa lista e tal, e aí tem gente que fala que, nossa, encontrei uma pessoa e quando eu conheci ela, eu vi que ela encaixava assim, atendia todos os quesitos daquela lista, sabe? Tem hora que eu assim, não sei, tem hora que eu acredito nisso e tem hora que eu acho que isso daí não é bem assim, porque a gente não vai encontrar as pessoas tão perfeitas, né? Mas verdade é que se a gente tem um pouco mais de consciência e de maturidade a respeito daquilo que a gente quer, né, que seria o nosso sim, com certeza, e daquele não absoluto, aquilo que a gente não aceita de jeito nenhum numa pessoa, a gente vai ter mais chance de encontrar um relacionamento um pouco mais saudável, de construir alguma coisa assim, pelo menos assim, espero e acredito, do que se a gente simplesmente falar, não, vamos testar aí com todo mundo aí que chega e pronto, né? Como a gente faz às vezes em algumas fases da vida, né? A gente, não sei se você fez, mas enfim,
Vamos voltar para o assunto aqui. Autogestão, meu povo, é tudo sobre isso, tá? Ficou aqui brincando, mas é sobre isso. O que mais que a gente pode fazer? Gestão de energia e redução de estresse. Começa a observar quais são os ambientes que te deixam muito estressado, nervoso, ansioso. Quais são os ambientes que, pelo contrário, te fazem bem, te fazem sentir mais leve, que você sente que você está mais à vontade ali para se expressar e para ser você. Então, vai observando isso no seu dia a dia e busque estar em mais vezes nesses ambientes que te fazem bem, né? Às vezes a gente não vai conseguir estar 100% do tempo só nesses ambientes bons, mas a gente passar pelo menos a maior parte do tempo ali, e ambiente pode ser um ambiente mesmo, onde você frequenta, e se você está pessoalmente com outras pessoas, mas pode ser também um ambiente de um curso que você vai fazer, né? E aí você vai conhecer pessoas lá que estão com a mesma energia de crescimento sua. Isso é você se colocar, né? Você buscar estar em um ambiente aonde você vai performar mais, aonde você vai crescer mais. Isso é autogestão, meu povo, tá? Não fica aí esperando que um dia, quem sabe, vai acontecer de você estar num ambiente mais é, que privilegie ou que facilite mais o seu crescimento, porque se esperar só acontecer aí, não sei não que dia que vai ser isso, tá? Busca, vai atrás, sabe? Mexe aí, muda de lugar um pouco. É, Outra coisa que pode ajudar bastante nesse sentido de energia, de gestão de energia, é a gente fazer alguma coisa que deixe a gente mais conectado com a gente. Então, eu tenho, por exemplo, uma playlist minha que é a minha playlist de conexão, assim, sabe? Músicas do jeito que eu gosto, às vezes é a letra de uma música, às vezes é a melodia ali que me conecta bastante, e eu tenho uma playlist e aí eu escuto ela. Eu tenho uma outra playlist, aliás, que é uma de oração. E aí tem música de todo jeito, tá? Tem música de igreja católica, tem música de evangélica, porque para mim eu tô adorando a Deus e tá valendo do mesmo jeito, assim, então eu não tô escolhendo do que é ali. É, e aí eu gosto bastante também, tá? Aliás, acho que faz sentido talvez eu deixar aqui no descritivo desse episódio esse link dessa playlist de oração aí. Pode ser que alguém goste, né? Vou deixar aqui, que eu sei que todo mundo fica perguntando quando eu falo disso no descritivo. Então, veja o que conecta você com você mesmo, o que te faz sentir bem, se é uma, sei lá, uma atividade de yoga ou de uma caminhada que você faz, se é uma música que você vai escutar, se é uma pausa e uma respiração. Eu tenho aprendido aqui aos poucos a fazer esses exercícios, sabe? De técnica de respiração, de meditação mesmo, assim, de mindfulness, que, cara, olha, eu recomendo, tá? Que vocês tentem fazer, que vocês comecem aí de alguma forma. Tem algumas meditações guiadas aí também. Eu acho que tem muita coisa que pode ajudar a gente nisso. Outro ponto de autogestão, tá? Desenvolva, presta atenção, a sua energia positiva e resiliência. O ambiente já vai ajudar, né? Você está perto de pessoas mais positivas e que acreditam na vida e que fazem acontecer ao invés de reclamar. É mais provável que você continue assim, que você seja assim, do que se você estiver num ambiente com gente pessimista, reclamona, chata pra caramba, né? Às vezes a gente não consegue só nessa mudança de ambiente, hoje, ou não é só sobre isso também, né? A gente avaliar os nossos erros, mas a gente também se perdoar por eles, sabe? Tem uma prática que chama auto-perdão, que eu escutei uma vez de uma veterana minha da agronomia, Letícia. A Letícia me contou uma história bem assim, que tinha acabado de passar por um tempo que ela teve filho, né? Ela teve a primeira filha dela, e aí ela tirou um tempo ali sabático, não sei se foi logo antes ou logo depois. E aí ela resolveu abrir um negócio. Ela abriu uma padaria drive-thru, um negócio super legal no interior de São Paulo. E aí dentro desse tempo aí de, né, abrindo o negócio e tal, muita coisa para resolver, e a menininha dela pequenininha ali ainda. Eu lembro que ela me contando essa história, ela falou assim, que uma das coisas que ela aprendeu nessa época, e ela, assim, sofria muito e tal, e aí ela aprendeu essa prática de auto-perdão, sabe? Que é olhar para ela e reconhecer que ela estava dando o melhor dela, tanto com a filha dela, quanto com a empresa ali, com o trabalho, sabe? Porque a gente às vezes quer ser muito bom em tudo, sabe, gente? A gente quer ser perfeito em tudo e a gente só vai se cobrar mais e se fazer mal por isso, né? Tem talentos até, quando a gente estuda grupo de talentos, tem um talento, sei lá, de responsabilidade e alguns outros ali que se a gente deixar, eles fazem com que a gente se sinta mal, que a gente se cobre demais e isso vire
um problema físico, de dor, sabe? De doença, porque a gente se cobra tanto para ser tão bom, tão perfeito. E, na verdade, a gente precisa mesmo saber reconhecer as nossas dificuldades. E um exercício que eu te recomendo, assim, demais que você faça também é você olhar para você quando você errar e quando você acertar, como se você estivesse falando com um amigo seu. O que é isso? Entregou algum trabalho, fez alguma venda, uma negociação, ou não conseguiu fazer uma negociação, né? Então, teve algum erro aí, alguma coisa sua que foi ruim. Ao invés de você sofrer com isso e se julgar, apontar o dedo e tal, e ficar ou chateado demais, olhe para você como se fosse um amigo seu, que estivesse te contando o que acabou de acontecer e você vai dizer alguma coisa para esse amigo. Normalmente, a gente tem uma mão mais leve para a gente julgar os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Então, eu recomendo que você faça esse exercício diariamente aí. E outro, que é da situação de você se reconhecer, assim como você reconheceria um amigo seu, porque a gente reconhece, assim, o grãozinho de areia que um amigo nosso levantou. A gente fala, nossa, muito bom, parabéns, isso aí, vai lá. E aí, quando é a gente que faz, às vezes, um mundo de coisa e a gente, né, faz ali, tenta fazer o nosso melhor ali, a nossa melhor entrega, aí a gente acha que, ah, não, isso é mais do que a nossa obrigação, né? Já viu isso? Então, fala com você assim como se fosse um amigo seu falando. Eu lembro que agora nas Olimpíadas, agora de 2024, teve uma história ali da Rebeca Andrade, que eu vi uma entrevista dela depois das Olimpíadas ali, e ela falando assim que ela foi aprendendo uma prática de se parabenizar, sabe? De se incentivar também. Então, ela mesmo assim, na hora dos treinos, ela falava com ela assim: vai, garota, que bom isso aí, você é muito boa, você consegue. E em alguns momentos ela falava assim, faz de novo, sabe? Tenta de novo, vai dar certo, assim. E, cara, olha só pra gente, né? Será que a gente tá fazendo isso? Rebeca Andrade, inclusive, é a maior medalhista brasileira das Olimpíadas, né? Não preciso dizer mais nada se ela tá certa ou se ela tá errada, se funciona ou se não funciona essa prática, né? Então, convido que você faça isso no seu dia a dia também, de você se incentivar, se parabenizar, além desse outro exercício anterior aqui de olhar para você como se fosse um amigo seu, dizendo, cara, isso aqui funciona muito, tá? E mais um ponto importante dentro de autogestão aqui é o gerencie a si mesmo antes de querer gerenciar outras pessoas. Eu falei isso bem no comecinho aqui do podcast e acho muito importante a gente pensar sobre isso, porque a gente quer muito aprender sobre como fazer gestão de pessoas. E, assim, ainda uma parcela muito pequena de gestores no agro entendeu até hoje isso, tá? Que tem que saber gerenciar outras pessoas antes de fazer, aliás, que tem que aprender sobre gestão de pessoas, que tem que aprender mais sobre o ser humano, comportamento humano, psicologia e tudo mais, do que só sobre gestão comercial. Gestão comercial é um pedacinho do que você vai fazer no seu dia a dia, tá? A maior parte é gestão de pessoas, é gestão de emoções e tudo. E aí a gente vai para um outro nível. Tem até um episódio, eu vou deixar aqui no descritivo, que é sobre isso, que eu falo sobre isso. É um dos episódios de liderança ali de uma série que eu gravei. Não, logo depois eu falei sobre liderança e eu falei isso, né? Qual que é o perfil do gestor comercial que a gente está procurando. Vou deixar aqui no descritivo um número, tá? Que eu não estou lembrando aqui agora. Mas acho que subir mais um degrau nisso, né? De primeiro entender que você precisa saber mais sobre pessoas do que sobre gestão comercial, muitas vezes. E aí a gente sobe mais um degrau aqui, que é quando a gente entende que precisa se gerenciar primeiro, se conhecer primeiro, identificar as nossas emoções antes de querer ajudar o outro a fazer isso, antes da gente querer interpretar as emoções do outro, os porquês do outro. Se a gente primeiro entende os nossos porquês, sabe, por que que a gente age assim, por que que a gente sente assim, que a gente pensa assim, a gente vai ajudar muito mais as nossas equipes quando a gente sabe sobre a gente, sabe? A gente começa a enxergar os outros e até ter um olhar um pouco mais humano mesmo para as pessoas, porque a gente sabe o tanto que é difícil e desafiador a gente reconhecer na gente, né? Então, ajudar os outros ali nesse momento vai ser muito importante. Tudo que eu falo aqui sobre autogestão, e eu abri o episódio de hoje falando sobre isso, né? De direcionamento de carreira, de você querer crescer na carreira, né? Primeiro você tem que se conhecer e tal. Toda vez que você tiver oportunidade de ter alguém que te ajude a direcionar os seus negócios, a direcionar a sua carreira, aproveite essa oportunidade, sabe? Todas as vezes que você tiver
possibilidade de alguém que te ajude não só em estratégias, mas também que conheça sobre pessoas e que te ajude em autoconhecimento, em autogestão, sabe? E todos esses pontos que eu falei aqui, você vai crescer mais também, né? A gente tem um reflexo muito grande quando a gente tá bem de saúde, tá bem, com a gente mesmo ali. E isso vai ter um impacto muito direto nas nossas vendas, sabe? No que a gente faz também, liderança, naquilo que for o seu trabalho, né? É, é muito curioso que nas imersões que a gente fez aqui em 2024, a gente fez algumas imersões de gestores presenciais, né? E a gente discutindo alguns pontos ali, olha que interessante que uma pessoa falou. Ela falou assim, olha, que bom ouvir isso, porque eu achei que era só eu que tinha essa dificuldade, né? Às vezes a gente olha para os outros e a gente acha que a vida do outro é muito boa, que o outro está conseguindo alcançar aí sucesso, crescendo, e que a nossa está muito difícil. Mas, ó, quando a gente se permite estar de novo, olha, em ambientes aonde a gente tem essa troca aberta, que a gente discute coisas que normalmente as pessoas não discutem, né? Inclusive falando sobre dificuldades, dores, desafios, dúvidas. Tem uma mentoria de gestores aqui também que a gente tem que o tempo todo a gente discute isso. A gente se sente, no mínimo, mais acolhido, porque a gente pensa, nossa, não sou só eu, ufa, né? Acontece com outras pessoas. E a gente acha direções, a gente acha caminhos ali juntos, através do que o outro fez, seja de certo ou de errado, a gente pode aprender, né? A gente consegue pedir ajuda para os colegas que estão ali. Então, se para você faz sentido estar em um grupo assim, os nossos grupos de mentoria aqui são feitos dessa forma, desenhados para que você tenha direcionamento por mentores experientes aqui e para que você tenha essa troca com os outros colegas, que é o que faz a gente crescer bastante também. Então, a gente tem mentoria de vendas, temos mentoria de formação de líderes comerciais. Se fizer sentido para você, tem um link aqui embaixo no descritivo. Clica e diga: olha, eu quero saber sobre a mentoria tal, né, de vendas, de gestores, aquilo que você se identificar mais aí. E a gente vai conversar sobre isso. Vou te explicar todos os detalhes ali, tá bom? Leva para você esse episódio para sua vida. Tem mais algumas indicações que eu vou deixar aqui embaixo de outros episódios interessantes com temas parecidos com o que eu falei aqui agora. E eu espero que você tenha muito sucesso nos seus negócios, no seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque a partir disso você vai ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, você vai ser uma pessoa melhor no trabalho e você vai ser melhor para você também. Dito tudo isso, compartilha esse episódio, segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal, esteja junto com a gente, porque daqui a pouco tem mais um episódio aí. Eu te vejo por aí, fora da porteira.